Olá, tudo bem? Eu sou o professor Evandro Livramento e eu estou aqui neste vídeo hoje para trazer para vocês o que é a metodologia da escrita em alta performance, quais as suas concepções, quais os seus fundamentos e de que maneira ela funciona. Na verdade, são mais de 25 anos de ensino e pesquisa na área de produção de textos e aplicação dessa metodologia tanto no nível escolar quanto no nível organizacional. Então, vamos analisar de que forma esta metodologia funciona. Bom, inicialmente nós vamos trabalhar as concepções da produção do texto de acordo com a metodologia da escrita em alta performance. Eu sempre costumo dizer que existe um triângulo da escrita em alta performance. São três elementos fundamentais que constroem o início e a base desta metodologia. Então, vamos conhecer um pouco destes três elementos. Eles não têm nenhum tipo de hierarquia em termos de importância, eles são fundamentais quando estão juntos. Eles compõem, na verdade, o fundamento básico desta escrita, desta metodologia. Então, vamos entender um pouco do que traz cada um para este processo do desenvolvimento da escrita. O aprofundamento é fundamental porque todo texto superficial não pode ser conceituado como um texto em alta performance. Por quê? Porque o texto com aprofundamento eleva o grau de entendimento do leitor. O texto com aprofundamento é o texto que leva para o nosso leitor uma dimensão diferente daquela em que ele já está. Por mais que o nosso leitor entenda e já conheça o tema, se você traz um texto aprofundado, é claro que o leitor ele vai ter muito mais elementos para construir o pensamento dele a partir daquilo que você escreveu. O segundo ponto é a dialogicidade. E por que a dialogicidade é um fundamento da metodologia da escrita em alta performance? Porque todo texto em alta performance precisa ser dialógico, ou seja, qual a função do texto? É criar uma relação entre aquele que escreve e aquele que lê. Esta relação de dialogicidade é condição básica porque todo texto que não dialoga, ele não consegue construir uma relação com o seu leitor. Então, se o meu texto não consegue dialogar com o meu leitor, vai haver ali uma separação de intenções, porque o texto o qual eu leio não dialoga com aquilo que eu pretendo em relação àquele texto. Todos nós que construímos textos precisamos entender que o nosso texto precisa dialogar com aquele que nos lê. O terceiro ponto, persuasão. Eu, um pouco mais lá na frente, vou conceituar melhor para você sobre persuasão. Mas, por hora, basta você entender que persuasão é quando aquele que lê o meu texto consegue entender a minha ideia de tal forma que ele não precisa se separar dos seus argumentos, das suas ideias, para aceitar o meu argumento. Então, eu escrevo de forma tão profunda, de forma tão essencial, que esse texto dialoga com o meu leitor e, dentro do processo do diálogo, o meu leitor consegue perceber no meu texto a essência do que eu quero dizer e consegue entender os meus argumentos de tal forma que, mesmo que ele pense diferente de mim, ele vai encontrar razões para que eu argumente daquela maneira. Então, apesar de discordar de mim, se for o caso, ele vai entender por que eu penso daquela maneira. Então, o texto não pode deixar de ser profundo, porque precisa trazer elementos essenciais para o leitor, não pode deixar de ser dialógico, porque ele não pode deixar de manter uma relação de diálogo com o seu leitor, para que assim ele consiga persuadir, ou seja, a intenção dele é fazer com que o leitor aceite os seus argumentos, ainda que ele, o leitor, pense de forma contrária. E aqui no triângulo nós vamos dar um passo a mais, vamos dar um passo além e entender, por exemplo, que um texto construído de forma profunda chama a atenção do leitor. Um texto profundo chama o leitor para aquela condição. Quando eu chamo a atenção do leitor a partir do texto profundo que eu construo,
eu crio uma relação com ele de diálogo. Esta relação dialógica que eu crio com ele faz com que o fato de eu chamar a atenção dele aprofunde o interesse deste leitor por aquilo que eu escrevo. Então, além de chamar a atenção, eu crio neste leitor o interesse em construir uma relação de diálogo a partir daquilo que eu escrevo. Então, se eu chamo a sua atenção, se eu crio interesse em você, leitor, claro, este texto tem uma possibilidade muito grande de transformar aquele que lê. E o que eu quero dizer com transformar? Quando eu transformo o meu leitor a partir daquilo que eu escrevo, eu estou persuadindo. Então, transformar não é fazer com que o leitor mude a sua opinião. Transformar é fazer com que o leitor entenda por que você, escritor, pensa e argumenta daquela forma. Então, estes três elementos precisam estar caminhando sempre juntos. E agora vamos entender quais são as perspectivas da produção do texto dentro dessa condição da metodologia da escrita em alta performance. São três estas perspectivas: a identidade, a autonomia e a autorreferência. Entendam que, novamente, nós estamos trabalhando com a forma triangular, ou seja, são três elementos que são trabalhados dentro de um processo de construção do texto. O texto ele precisa ser totalmente ligado a você, então ele precisa ter a sua identidade, ou seja, este texto precisa revelar quem você é. O texto precisa mostrar autonomia. Você precisa ser autônomo ao construir o texto. Ou seja, você, para criar um diálogo com o seu leitor, você precisa mostrar a ele que a construção daquele texto se baseia totalmente naquilo que é construído dentro do seu pensamento. E a autorreferência, a referência de si mesmo para a construção do texto. Não é que você não vá fazer referências a autores. A referência que eu abordo neste momento não é a referência, a citação de um texto. A autorreferência é quando você lê um texto, você entende que ali está referenciada a condição do autor. Os grandes autores clássicos mostram isso com uma evidência muito grande. No entanto, qualquer texto pode ter este processo de autorreferência. Então, dentro deste processo triangular, nós vamos entender que o texto precisa ter a sua identidade, a sua marca, precisa ter autonomia, ou seja, você, escritor, precisa construir aquilo dentro de um processo seu que cria a ideia de uma referência sua para aquele que lê o seu texto. Isto é extremamente importante neste começo, para que você entenda porque tudo que nós vamos construir a partir de agora está pautado nestes elementos iniciais. Produzir um texto é muito mais que redigir. Produzir um texto é construir sentido. Construir um pensamento não se resume a pensar, mas sim abstrair o sentido daquilo que é visível e não visível. Por isso, esses elementos que nós vimos até agora, as concepções e a perspectiva, eles são tão importantes, porque a ideia da construção de um texto não é somente redigir situações que estão em sua cabeça. Você vai construir sentido. Quando você constrói sentido, aquele que está lendo o que você escreveu percebe ali que existe identidade, que existe autonomia e que existe autorreferência. Construindo pensamentos. E neste momento, eu queria muita atenção de vocês, porque nós vamos entender como um pensamento é construído, de que maneira nós produzimos os elementos básicos para a produção e a construção de um texto. A primeira ideia é situar todos vocês entre o que é um pensamento e o que é atividade mental por si só. E por que eu quero situá-los dentro destas duas perspectivas, dentro destes dois conceitos? Porque para produzir o texto em alta performance,
Eu preciso trabalhar no viés do pensamento e não da atividade mental. A grande questão é que, muitas vezes, para nós, a atividade mental é confundida com o pensamento. Então, quando você está diante de uma folha de papel em branco e as ideias estão confusas ou não aparecem, e aí você acha que está pensando. Na verdade, naquele momento, você é refém da atividade mental. E por que existem diferenças entre pensamento e atividade mental? E quais são essas diferenças? Bem, no pensamento existe uma organização voluntária da escrita. Então, quem pensa cria uma organização que é voluntária, ou seja, eu quero, eu faço. Na atividade mental, esta organização é totalmente involuntária. Ou seja, eu estou diante de uma folha de papel em branco e aquilo que me vem à cabeça, eu quero colocar na folha de papel. E as ideias parecem todas desorganizadas e eu não consigo, na verdade, colocar aquilo da maneira como eu quero no papel. Aí você está sendo refém da atividade mental. Você não está conseguindo pensar. Porque o pensamento, ele deriva a construção voluntária daquilo que você quer pôr no papel. Mas existem formas de você construir este pensamento e não ser refém desta atividade mental. E nós vamos aprender isso durante o processo da metodologia da escrita em alta performance. Primeiro, entender dois conceitos fundamentais, a subjetividade e a objetividade. E por que nós precisamos entender isto? Porque o texto ele é composto por estes dois elementos. Sempre. Não existe texto puramente subjetivo, não existe texto puramente objetivo. E não existe o conceito de subjetividade como algo vago e objetividade como algo conciso. Esqueça isso. Tire isso da cabeça. O conceito de subjetividade, ele é bem simples. A subjetividade tem valor no sujeito, aquele que escreve. A objetividade tem valor no objeto, ou seja, o objeto é o tema a ser trabalhado. E por que eu afirmei que os dois estão sempre juntos em qualquer texto? Porque todo texto ele é construído por um sujeito que tem um tema, um objeto a ser trabalhado. A relação entre sujeito e objeto é que faz com que um texto tenha subjetividade e objetividade ao mesmo tempo. Este equilíbrio é dinâmico, ou seja, a relação entre sujeito e objeto nunca é estanque, nunca é fixa, nunca é mecânica. Ela é sempre dependente da construção do pensamento em relação a um determinado tema. E como é a construção do pensamento através das tipologias textuais? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que descrição, narração e dissertação são partes de um mesmo conteúdo. São fundamentos da construção do texto. Eles não podem ser fragmentados como nós os entendíamos até então. A partir de agora, eu gostaria que você entendesse que os três tipos de textos fazem parte de um texto só. E vamos começar pela descrição. O que é descrever? Descrever é a capacidade que nós temos de reconhecer aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Dentro de uma ideia de descrição de um objeto, por exemplo, existem coisas que todos nós estamos vendo, mas quando nós escrevemos a descrição deste objeto, apesar de ser o mesmo objeto, existem percepções diferenciadas a partir de cada visão. Ou seja, descrever algo não é simplesmente dizer o que você está vendo. Descrever algo é dar sentido ao que você está
observando. Então, a capacidade que você tem de reconhecer aquilo que todos veem, no entanto, também de reconhecer aquilo que ninguém está vendo, é que forma isto que eu chamo de perspicácia observadora. Então, eu chamo a descrição de perspicácia observadora, porque o nível de observação no reconhecimento daquilo que é visível e não visível. É a base da análise e da classificação. Quando você observa um objeto, quando você observa um cenário, quando você observa uma pessoa, os níveis de análise e classificação estão o tempo todo ali sendo trabalhados. A relação subjetivo e objetivo está o tempo todo nesta observação. E esta observação ela pode ser de pessoas, de cenários, de objetos. A relação de análise e classificação, ela age o tempo todo sobre aquilo que está sendo observado. A narração. A narração é a capacidade que você tem de criar argumentos e formatar um relato persuasivo. E aí eu queria muito a sua atenção, porque neste momento nós vamos entender que o texto narrativo é o fundamento do processo da argumentação. E isso vai nos auxiliar no próximo elemento de texto, que é a dissertação. Muita gente dá à dissertação o fundamento da argumentação. No entanto, este fundamento está aqui no texto narrativo. Então, quanto maior é a sua capacidade de criar argumentos, maior será a sua capacidade de formatar um relato persuasivo. Chamamos, neste caso, na metodologia da escrita em alta performance, a narração, o texto narrativo, de perspicácia argumentativa, porque é neste momento que o processo do desenvolvimento da narração, do processo do desenvolvimento do argumento vai ser contundente. A contextualização é o elemento básico no desenvolvimento da narração, porque para que eu consiga construir um bom argumento, eu preciso contextualizar muito bem os elementos os quais eu vejo. Então, quando eu construo uma narração, eu trago todos os elementos da perspicácia observadora, ou seja, da descrição. O contexto que eu dou, a reunião desses elementos que constituem a descrição, vai fazer com que o meu processo narrativo seja cada vez melhor. Então, o sentido de contextualização é a base fundamental para a perspicácia argumentativa. A criação do argumento está situada em dois elementos fundamentais: a imaginação e a ideia. Ninguém cria um argumento sem o processo da imaginação forte e profundo. Por quê? Para que você crie um argumento, você precisa unir esta imaginação à ideia construída sobre algo. Então, você tem uma ideia central sobre um determinado tema, um determinado elemento, e você une esta ideia a uma construção deste imaginário. Quanto maior o imaginário, maior fundamento ele terá sobre a ideia, e maior será a potência do seu argumento. Muitas vezes a gente diz que a imaginação é uma coisa muito pueril, é uma coisa infantil. Muitas vezes a gente acha que imaginação é apenas para processos muito subjetivos, ou seja, aqueles ligados diretamente e profundamente ao sujeito, e nós vamos perceber que para a criação de um argumento é necessário, sim, o desenvolvimento da imaginação. E muitas vezes, muitos de nós deixamos essa imaginação lá na nossa infância. E por que a criança tem argumentos tão bons e tão fortes? Porque ela une imaginação à ideia e ela constrói o seu argumento. Quando você assiste a um filme
gerado de um livro que você já leu, a sua sensação ao assistir ao filme é sempre possuída pela sua relação com o livro. Quanto mais distante o autor do filme está do argumento que você criou do livro, menos você gosta do filme. Então, se você leu um livro e você adora aquele livro, você criou uma relação, você criou argumentos para aquele livro, e por isso você gosta dele. E aí, um autor outro faz um filme deste mesmo livro. Só que a leitura deste autor é em cima de outro tipo de argumentação do mesmo livro que você gosta. A sua relação com a argumentação do autor do filme pode não ser das mais agradáveis, porque ambos têm, você e o autor do filme, percepções argumentativas diferenciadas de um mesmo objeto. Então, para que haja narração, precisa haver argumento. A dissertação é a mais complexa, e aí vamos entender complexidade como algo que tem elementos diversos e variados. A dissertação é a escrita complexa que cria aprofundamento, persuasão e dialogicidade. Se a gente for entender as concepções da metodologia da escrita em alta performance, nós vamos entender que o fundamento daquele triângulo vai ser visto de uma maneira mais ampla dentro do processo da dissertação. É claro que as concepções também serão vistas na descrição, as concepções também serão vistas na narração, mas elas serão concretizadas e amarradas no processo dissertativo. Então, essa escrita complexa, que é a dissertação, ela vai unir a narração e a descrição aos seus fundamentos básicos. Eu chamo a dissertação de domínio sapiente, porque para escrever uma boa dissertação, nós vamos entender que a perspicácia observadora e a perspicácia argumentativa serão essenciais. A praxis dialógica, numa relação interdependente entre inteligência e sabedoria, em que nós vamos entender de maneira bem abrangente inteligência como a capacidade de dar alta relevância a algo. E a sabedoria é a construção de um ambiente dentro de um tempo desta utilização relevante desta mesma coisa. Então, a inteligência tem a ver com a utilização num determinado momento e a sabedoria tem muito a ver com o processo de utilização daquilo dentro de uma determinada sequência. A dissertação une esses dois processos. Então, quando nós construímos um texto dissertativo, antes nós construímos a observação e a argumentação. Por isso que muitas pessoas pensam que a argumentação está no texto dissertativo, mas não está. Quando você parte para a construção do texto dissertativo, esta argumentação ela é anterior. Pensem comigo, se eu te der um tema, problemas sociais e econômicos no Brasil do século XXI, ao dar esse tema a vocês, vocês imediatamente criam imagens para este tema. Estas imagens que vocês criam são relacionadas entre elas e, neste momento, você retira o seu argumento. Ou seja, ao dar um tema a vocês, vocês criam imagens, da relação destas imagens, você cria um argumento. Pronto, ali você já está inicialmente preparado para o texto dissertativo. Então, quando você vai dissertar, os dois ambientes anteriores, o da observação e o da argumentação, já te alimentaram de maneira suficiente para que você consiga dissertar. Para que a gente entenda melhor, a perspicácia observadora é a criação de imagens de referência e a descrição do melhor cenário. A perspicácia argumentativa é a escolha do melhor argumento
a partir deste cenário para a narrativa. E o domínio sapiente é dissertar através de estruturas dialógicas e persuasivas, buscando aprofundar o pensamento. Então vejam que dentro deste cenário que eu coloco aqui, a descrição e a narração são elementos fundamentais para que se construa um bom texto dissertativo. Então eu preciso que você entenda isto muito bem, para que a partir de então você não mais fragmente as tipologias textuais. Estruturando um texto dissertativo, ou seja, o domínio sapiente. Eu vou mostrar a vocês agora a maneira como a metodologia da escrita em alta performance traz esta estruturação do texto dissertativo. Inicialmente, entender aquela diferença que nós temos entre convencimento e persuasão. Convencimento, quando alguém deixa de pensar de uma determinada maneira, de uma determinada forma, para admitir a ideia do outro. Ou seja, se alguém me convence, eu deixo a minha ideia e assumo a ideia do outro. A persuasão é quando alguém admite a ideia de um outro sem a necessidade de deixar a sua própria ideia de lado. Ou seja, persuadir tem como intenção principal não ultrapassar a linha do pensamento do outro para que o outro entenda a sua forma de pensar. Então, o outro vai me entender, o outro vai me aceitar, embora ele pense de maneira diferente da minha. Convencer, eu tento tirar o outro da ideia dele para que ele assuma apenas o meu argumento como certo, como correto. Então, pensem comigo. O que é mais confortável para o seu leitor? Que ele se mantenha no pensamento dele, embora ele aceite o seu, ou que ele tenha que ter uma ruptura com o pensamento dele para acatar o seu? É claro, no processo da persuasão, as quebras em relação ao nosso leitor são muito menores. O nosso leitor não precisa se dilacerar para entender aquilo que você propõe, ou aceitar aquela ideia, mesmo que ele seja contrário a ela. Aqui eu trago para vocês uma relação muito interessante para que a gente possa refletir. É a relação entre ideia e argumento. Nós vimos anteriormente que o argumento é a junção da imaginação com a ideia, ou seja, a ideia é parte do argumento. A ideia não é o argumento. E para que a ideia se torne um argumento, ela precisa vir trabalhada no processo da imaginação. Então, imaginação mais ideia é igual a argumento. Eu trouxe um pequeno fragmento para que nós possamos entender melhor essa relação. E que muitas vezes, dentro de um texto dissertativo, nós tentamos colocar muitas ideias, nós tentamos expor muitas ideias e deixamos de lado a condição do argumento. Então vamos entender um pouco isso. Eu coloquei aqui a ideia em amarelo e coloquei o argumento em branco. Então, a ideia é o cenário brasileiro de acesso aos meios digitais é extremamente desigual e repleto de distorções que aprofundam distanciamentos históricos no contexto do país. Se alguém me perguntar o que é que eu penso sobre a questão do acesso aos meios digitais, eu digo isso. Essa é a minha ideia, o centro. Agora, dizer isso que está aqui em amarelo não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque eu preciso construir um argumento para envolver a minha ideia. Então, como é que eu posso construir esse argumento? A partir da ideia. Eu coloco aqui. Isso é revelado por causa da falta de protagonismo e de autonomia na maior parte da população em relação às condições econômicas para a aquisição da banda larga. No entanto, embora esse panorama interfira
O Brasil é um dos primeiros do mundo em termos de acesso às redes sociais. Caso essa perspectiva continue, haverá sempre a manutenção da conjuntura cheia de disparidade. Então, o que é, neste caso, o argumento? O argumento é aquilo que sustenta a minha ideia. Eu penso desta maneira por conta de elementos que vêm sustentando esta minha ideia. Eu penso desta maneira porque algo me sustenta. Se eu tiver apenas uma ideia sem argumento, não há sustentação, principalmente para construir um texto dissertativo. E o que é este argumento? Como é que eu crio este argumento? Para a criação de um argumento, você percebe 3 estruturas de palavras. Por causa, que dá ideia de causa, o no entanto, que revela elementos contraditórios ou adversos, e o caso, que dá uma ideia de condição. Então, eu utilizo elementos coesivos para sustentar a ideia. Então, é como se eu perguntasse situações à minha ideia e ela tivesse que me responder baseado nessas perguntas. Ela me desse respostas as quais eu construiria, por exemplo, a partir de conjunções. Então, eu penso isso por quê? Eu penso dessa forma, mas existem elementos que são contraditórios a esta condição, e esta situação, ela está condicionada a quê? Então, veja que de um ponto fundamental, que é a ideia, eu construir o meu argumento. Neste caso aqui, inclusive, eu me baseio no livro de Platão e Fiorin, e eu entendo que o texto construído em parcialidades e totalidade é um texto muito mais profundo, muito mais dialógico e muito mais persuasivo. A ideia trazida de Platão e Fiorin é que todo texto ele é constituído por uma totalidade, ou seja, aquilo que o autor quer dizer com o texto que ele escreve. É o argumento central. E o outro ponto que constitui o texto é a parcialidade ou as parcialidades. O que são as parcialidades? São elementos de construção do texto para alcançar a totalidade ou o argumento central. Então, nós temos aqui um fragmento da música Comida, da banda Titãs, e aqui, neste fragmento, a gente consegue entender bem o que é totalidade e o que são as parcialidades. O que é que o autor quer dizer com a música? Ele quer dizer o seguinte: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mas uma música não pode ser constituída somente por aquilo que eu quero dizer como essência. Assim como a música, um texto não pode ser conduzido apenas com uma ideia nuclear ou com um argumento central. Então, para que os autores chegassem a esta totalidade, eles precisaram construir parcialidades. Então, o que é que os autores fizeram? Num primeiro momento, eles conceituam o que é bebida e o que é comida. Então, bebida é água, comida é pasto. No segundo momento, ele questiona: você tem sede de quê? É só de água? Ele deixa implícito. Você tem fome de quê? É só de pasto? O elemento básico para qualquer ser vivo? Ele também deixa implícito. Por quê? Ele não quer que você entenda que você, como ser humano, tenha necessidade somente do básico. Ele quer que você admita que você, além do básico, tenha necessidade de algo que impacte e alimente a sua alma. Então, ele vai dizer: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Num texto dissertativo, isto é fundamental, porque quando alguém nos dá um tema, a gente cria a totalidade para este tema. No entanto, criar a totalidade para este tema não quer dizer construir o texto.
Então, em cima desta totalidade, nós criaremos parcialidades para levar o nosso leitor a concluir aquilo que nós queremos com aquela totalidade. Então, para que haja o entendimento, para que haja a dialogicidade e para que haja a transformação, a persuasão, é necessário haver o aprofundamento em etapas para que se chegue nessa persuasão e a gente consiga transformar o nosso leitor. Nesta outra situação, nós podemos dividir o elemento dissertativo em 3 condições de construção: o fato, a antítese e a síntese. O fato corresponde a uma ideia, a uma alegação nossa, a um viés de discurso. A antítese é a constatação contrária à ideia trazida no fato. Ou seja, nós temos um fato e este fato sempre tem uma forma contrária para se pensar. Então, todo fato tem uma situação contrária. E o último elemento, a síntese. A síntese é uma estrutura que se retira da junção entre o fato e a antítese. É uma proposta dialógica do entendimento do autor, quando ele se coloca em contradição com a própria ideia. Este texto ele é extremamente poderoso, por quê? Porque você, como autor do texto, você põe em xeque o seu próprio argumento. Então, principalmente aquelas pessoas que pensam diferente de você, elas vão ser seduzidas por esse texto exatamente porque você vai até o limiar do contraditório para mostrar por que você pensa daquela determinada maneira. Então, quem pensa diferente de você se sente contemplado neste tipo de texto. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um fato. As crianças com menos de 7 anos de idade, nesta geração, demonstram uma capacidade muito grande de desenvolvimento da oralidade através da interação nos meios digitais. Este é o fato. Vamos ver agora a antítese, que é a ideia contrária ao fato. A construção de uma oralidade baseada no viés de interação digital não concede às crianças um pleno desenvolvimento de sua autonomia e de sua autorreferência por conta dos vícios inerentes ao veículo. Ou seja, na antítese, nós contrapomos o que se encontra no fato. Vamos ver a síntese. Eu procurei dimensionar a síntese de uma forma que você pudesse visualizar os elementos aqui no texto. No entanto, é bom salientar que, numa síntese construída muito profundamente, estes elementos eles vão estar muito mais complexos, né? Eles vão estar muito mais em interação do que aqui. Aqui eu procurei deixá-los de forma até mesmo separadas no texto para que você pudesse ter uma ideia melhor. Então, vamos lá. Na síntese, eu tenho ali já o fato. Os meios digitais de interação têm uma capacidade muito grande de desenvolver processos naturais como a oralidade em crianças de até 7 anos. Aí eu entro com a antítese. Apesar de haver correntes pedagógicas que relatam uma perda de autonomia e identidade nesse viés metodológico. Isso acontece por causa da existência de vícios aos quais devemos nos ater. E agora a síntese, que trabalha as duas ideias. Dessa maneira, é necessário haver cautela na utilização desses instrumentos, porque não é viável fazer da educação infantil um ambiente de testes, mesmo que ele seja um cenário de mudanças contínuas. Então, percebam que tanto quem utiliza o fato como viés de pensamento, como quem utiliza a antítese como viés de pensamento, as duas forças estarão contempladas na síntese.
E a síntese não é um processo que fica no meio, em cima do muro. Ela procede o seu pensamento, que é o fato. No entanto, o fato respeita a ideia da antítese. Ou seja, quem pensa contrário a você, no fato, vai se sentir contemplado, sim, nesta construção de texto. Este é o processo de construção de texto mais poderoso que existe. Por quê? Porque ele alia tanto o seu pensamento quanto o pensamento que seja contrário do seu leitor. Então, você pode escrever, sim, para quem pensa de forma contrária à sua, sem que você fira os seus princípios, mas sempre admitindo que existem outras correntes de pensamento também. E quando você traz essa corrente contrária para o seu discurso, quem pensa diferente de você vai ter um respeito ainda maior. Claro, além de você poder persuadir esta pessoa em relação àquilo que você pensa. Então, a ideia de ter esta construção, ela é muito poderosa. Construir um texto em alta performance é como criar um desenho à prova de decalques. Com esta frase, eu finalizo aqui o nosso vídeo, esperando que todos possam tirar o máximo de proveito dele. Até mais, e eu deixo com vocês aí agora meus contatos. Um grande abraço e até mais.